Olá, amigos do Rita de Cássia, essa casa que nos une, onde quer que nós estejamos. Estamos aqui para mais uma palestra e hoje o nosso tema é paixões. Esse tema está inserido no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que fala da perfeição moral. Para falar da perfeição, primeiro, como sempre didático, é Allan Kardec, ele fala da imperfeição, né? Porque, obviamente, a perfeição é um caminho, e a gente, para percorrê-lo, precisa começar entendendo o que precisa ser melhorado. E falta muito chão, né? Nesse caminho. Então, embora esse trecho das paixões, que vai da pergunta 907 a 912, esteja inserido nesse contexto, eu gostaria de começar pelo começo. E o começo é a nossa oração. Então, estejamos juntos em prece. Ela é sempre muito mais forte quando nós estamos juntos, que a nossa energia se conecta e se multiplica dessa forma. Nós precisamos uns dos outros. E precisamos também do auxílio da nossa equipe espiritual. Mestre Jesus, Mãe Maria, Deus, nosso Pai, equipe espiritual do Rita de Cássia, anjos de guarda de todos nós que, assim, através do meio virtual, do meio que podemos, nesse momento, nos conectamos para um propósito em comum. Que estejamos plenos da vontade de aprender e da capacidade de compreender uns aos outros. Que tudo aquilo que for dito nessa palestra possa, de alguma forma, ser útil a cada um que compartilhe dela. E que nesse movimento conjunto nós possamos ter momentos de crescimento para sairmos um pouco melhor do que entramos e deixarmos o mundo ao nosso redor também um pouco melhor do que encontramos. Que assim seja e que nós tenhamos a vossa proteção para tudo aquilo que precisa ser dito, muito além da capacidade da palestrante. Então, voltando aqui para o nosso tema, o capítulo da perfeição moral começa falando das virtudes e dos vícios, né? Com uma introdução para separar o joio do trigo. Antes de chegar nas nossas perguntas específicas, eu separei 2 trechinhos só para a gente poder já chegar lá entendendo qual é a da paixão. Paixão é virtude ou paixão é vício? Né? Vamos entender aqui por esses 2 trechinhos. Na pergunta 893, Kardec pergunta: qual é a mais meritória de todas as virtudes? E, de uma resposta um pouco mais longa, a frase que eu queria trazer é a que diz o seguinte: a virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Portanto, não importa o nome que a gente der, né? A gente já tem uma noção, né, de que o bem é tudo aquilo que nos aproxima de Deus e que o mal é a ausência do bem. Se a gente consegue partir desse pressuposto, que é tema de outras palestras, que dá para fazer muitas palestras só sobre isso, a gente já pode entender que virtude é tudo aquilo que nos aproxima do bem, nos afastando do mal. Considerando que nós somos imperfeitos, né, porém perfectíveis, estamos nessa caminhada buscando melhorar o que nós já temos de bom, ampliar o que em nós há de bom e, consequentemente, deixar cada vez menos espaço para que o mal se crie em nós e através das nossas ações, sobretudo. Essa questão das ações é muito importante em toda a obra de Kardec, em toda a obra dos espíritos, através do que Kardec organizou para nós, isso fica muito claro, porque
por mais que a gente tenha a melhor das boas vontades, né, a gente sabe que dela, digamos assim, o umbral está lotado, né? Porque não adianta a gente deixar o remédio na gaveta, se a gente não toma o remédio, a gente continua doente. Então, é essencial em toda a nossa obra a gente estar olhando para o que de concreto nós produzimos no mundo. E para produzir coisas boas no mundo, obviamente, nós precisamos ter conhecimentos que nos permitam fazer boas escolhas. E assim, tudo vai crescendo junto, né, nas nossas melhorias morais e intelectuais. Uma vai ajudando a outra, assim como nós, seres humanos, e não apenas os seres humanos, mas todos os seres que habitam, coabitam conosco esse espaço, essa escola de aprimoramento que a atual se chama Terra, né? Para todos nós que estamos aqui ouvindo e para os espíritos desencarnados, de alguma forma estão conectados com a Terra. Então, é nessa coexistência necessária que a gente aprende também uns com os outros para o mesmo objetivo, que é a nossa evolução, considerando um espírito eterno, mas que precisa temporariamente da matéria, né, desse corpinho que nós habitamos, para poder ter determinadas lições que só na matéria nós podemos ter. Porque a matéria, pela sua temporalidade, pela sua transitoriedade, pela sua simples carência de visão maior, que nos traz a sensação, a necessidade, a percepção da urgência para determinados movimentos que, se não fossem urgentes, talvez nunca acontecessem, né? Como eu digo sempre no meu trabalho, o importante só acontece quando fica urgente, né? Porque o urgente sempre ganha os tops da lista de prioridades, que normalmente é grande. Então, é para isso que, embora na erraticidade nós, como espíritos, possamos aprender muito, nós ainda carecemos, pelo menos nessas fases iniciais do nosso desenvolvimento, da encarnação na matéria, para poder ter um laboratório, uma prática daquilo que nós aprendemos na erraticidade e, com isso, galgar cada vez mais elevadas posições de compreensão, de elevação moral e intelectual. Então, isso é só um resumão para a gente ler aqui o próximo trecho dessa parte ainda introdutória, né, de virtudes e vícios. E na pergunta 896, Kardec diz: existem pessoas desinteressadas e sem discernimento que esbanjam seus bens sem proveito real por falta de um uso criterioso, terão, por isso, algum mérito? Né? Isso é porque a gente vai entender que a virtude maior é quando a gente, além de fazer por si, faz pelo outro. E quando a gente lembra lá do início, né, de toda a nossa doutrina, de todo o nosso conhecimento dos mandamentos, desde Moisés, o que é um principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O como a si mesmo é colocado depois de amar ao próximo, mas é a referência lógica para que a gente possa entender o que é amar ao próximo. Então, nós precisamos sempre zelar por nós, para que nós possamos ser úteis aos próximos. Né? Quando a gente está no avião, a gente escuta sempre, quando a gente vai antes de decolar, que, em caso de despressurização na cabine, a gente precisa colocar a máscara primeiro em nós e depois na pessoa que precisar de assistência ao nosso lado, se houver alguma. Porque, se a gente colocar primeiro nela, sem ter colocado na gente, a gente talvez não chegue a ter oportunidade de salvar nem ela, nem a gente. Então, nós precisamos ter a nós mesmos como referência
Mas, obviamente, não é para parar aí. É para que a gente possa ter exatamente essa sensação prática do que dói ou do que traz uma sensação prazerosa, para que, então, nós possamos estar mais habilitados a chegar ao outro, né? Que faz parte desse nosso objetivo para poder realmente, em algum momento, chegar a entender o que é amar a Deus. E, ao mesmo tempo, amar a Deus está no início de tudo. Então, Deus é o início e é o fim. No meio do caminho, como instrumento desse percurso, nós precisamos ter essas sensações bem práticas, bem tangíveis, para então poder compartilhar com o outro, sendo ele também um instrumento do nosso aprimoramento. E aí as virtudes e os vícios ficam mais fáceis da gente compreender, né? Virtude nos ajuda nesse percurso, vício, obviamente, ao contrário, e nos atrapalha. E aí, quando a gente chega, eu vou dar um salto mortal aqui nas perguntas, né? Para a gente chegar direto no nosso tema, porque tem muito a falar dele também. Quando a gente chega nas paixões, eu vou ler, não são muitas as questões, então é interessante a gente poder acompanhar esse raciocínio, né? Porque Kardec, super didático, ele sempre é muito perfeito no encadeamento dos assuntos. Então, na pergunta 907, nessa parte das paixões, e depois das paixões é que ele vai falar do egoísmo, então as coisas também estão se conectando nesse sentido, e só depois do egoísmo é que a gente vai chegar na perfeição moral. Ele pergunta: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Lembrando que as paixões são aquelas, aquela energia, aquele instinto que nós temos de poder chegar a um objetivo, né? Então, a paixão, a própria pergunta já diz: isso é mal? Pode ser mal algo que me impulsiona a chegar num objetivo? E ele diz não. Os espíritos dizem não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade. Faz parte desse nosso percurso de hoje uma das perguntas que talvez seja mais impactante quando a gente começa a entender um pouco do espiritismo, mas eu vou deixar aqui para as cenas dos próximos capítulos, ainda hoje, que é a 909. Daqui a pouco a gente chega lá, estamos na 907. Bom, então, ele continua, né? Já que o princípio foi dado ao homem para o bem, as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. Então, se é um excesso da vontade, e a vontade é essencial como motor para os meus objetivos de aprimoramento pessoal, de aperfeiçoamento do espírito, inclusive com o respeito e a manutenção à matéria que serve de transporte para algumas etapas desse caminho, então, portanto, é necessária, né? Não tem nada é ruim por essência. O que passa a ser ruim, e isso fica muito claro aqui na próxima frase, é o abuso, né? Então, a próxima frase diz: é no seu abuso que está a causa do mal. Então, tudo em equilíbrio faz bem, tudo em desequilíbrio faz mal. Quando a gente, né, pensa num dos bens mais escassos que nós temos na Terra, e talvez no Brasil a gente não se dê tanta conta disso, porque nós temos, relativamente ao resto do planeta, uma abundância, que é a água, né? Provavelmente um dos próximos grandes problemas que a humanidade vai enfrentar é a falta de água potável. Mas mesmo pensando na água, se a gente tem água de menos, a gente vai morrer de sede, a gente vai deixar de ter vários funcionamentos, seja para a higiene pessoal, seja nas indústrias, seja onde for, né? Várias coisas que a gente não se dá conta do quanto a gente é dependente da água. Então, obviamente, a água é um recurso bom, muito bom, essencial, mas água demais também não faz bem, também afoga.
né? Quando a gente tem pouca chuva, é um problema. Quando a gente tem chuva demais, é outro tipo de problema. Então, a gente saber usar, né, para a nossa necessidade ou a gente abusar e, com isso, gerar um desequilíbrio que vai muito além do que a gente podia imaginar. Tem outros trechos na nossa doutrina que nos lembram que a felicidade só precisa do necessário, né? O que é o necessário à nossa sobrevivência? A gente não está falando do luxo. O luxo é necessário? Para algumas pessoas pode ser, né? Para algumas atividades econômicas pode ser, mas normalmente o luxo quando a gente fala luxo, a gente está pensando em algo que vai além do que mantém a vida, né? Além daquilo que é suficiente para uma pessoa. E aí, se a gente entrar nesse abuso, a gente vai cair com certeza no próximo capítulo, que é o do egoísmo, o da usura e tudo mais, né? Então, isso também são outras palestras. Mas seguindo aqui, então, a pergunta 908 diz, né, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas e passam a ser más? O ponto essencial dessa resposta é: as paixões são semelhantes a um cavalo, que é útil quando é dominado e perigoso quando domina. Então, quando a gente a gente pensa muito em controle, e eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa palavra, porque controle também pode ser danoso. A gente se engana quando a gente acredita que a gente controla alguma coisa na vida. Nem a nós mesmos, muitas vezes, nós controlamos, porque quanto menos nós nos conhecemos, né? Quanto menos a gente tem capacidade de amar a nós mesmos como nós somos e concordar com as nossas limitações, maior é a probabilidade de nós sermos tomados por algo que vem do nosso inconsciente e, sem perceber, sermos muito mais levados do que levarmos a vida. Então, o controle, no nosso nível evolutivo, ele é uma ilusão, né? A partir de certo ponto. Então, quando a gente pensa no cavalo, né, controlar é uma coisa, dominar é outra. Né? Dominar fala de uma prevalência, fala de quem está mandando, né? Quem está dando a direção. E o que acontece, e é exatamente aí que mora o grande perigo daqueles que acham, que acreditam sinceramente que controlam a si mesmos e ao mundo ao seu redor, é que, com frequência, eles têm menos capacidade de identificar o ponto a partir do qual eles deixaram de controlar e passaram a ser controlados por algo que os toma de supetão e eles nem percebem. Porque se torna tão maior do que nós, que a gente fica inserido ali, acreditando firmemente que a gente está, né, nas rédeas, só que a gente não está. Então, uma das coisas necessárias para a gente dominar esse cavalo é a gente entender até onde vai a nossa força e a partir de onde começam as nossas limitações, para que assim nós possamos tomar as boas decisões enquanto é tempo, para que nós possamos cativar esse cavalo para confiar em nós, para que todos possam estar nessa relação dentro das suas melhores capacidades. Quando a gente está numa relação de confiança, é muito mais fácil a gente poder trazer à tona o melhor que há em nós. Quando a gente está numa relação de conflito, conflito, por definição, é a percepção de que não dá para coexistir, e se não dá para coexistir, né? Morreu antes ele do que eu,
né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí a gente entra sem perceber, porque isso é atávico, isso é inconsciente, sem perceber, a gente entra num modus operandi que nos faz querer prevalecer sobre o outro, mesmo naquilo em que a gente não tem domínio. E é exatamente aí que nós nos perdemos e nos tornamos vítimas da do nosso próprio abuso, seja das nossas forças, seja dessa relação, seja da tentativa de controlar aquilo que vai além da nossa possibilidade. Então, eu vou seguir aqui com alguns trechos, mas essa questão do que nós podemos e a partir de onde não podemos, né? No dizer simples da minha mãe, ela falava assim: o meu direito vai até onde começa o do outro. Então, saber aonde está essa fronteira que não nos divide, mas nos une, saber aonde está a minha possibilidade de tomada de decisão e a partir de onde a decisão não me cabe mais, é da essência de tudo que a gente vai entender como virtude. É da essência daquilo que nós podemos trabalhar para o nosso autoconhecimento. A cada vida, a gente vem com um pouquinho mais condições de lidar com os desafios e sair vitorioso. Ninguém encarna ou reencarna para sair perdedor. Nós temos em cada encarnação um nível de desafio, um nível de expectativa de superação, que quanto mais evoluídos nós somos, mais coautores desse plano reencarnatório nós somos, quanto mais berçário, maternal e assim vai, Quanto mais pequenininhos nós somos nesse caminho evolutivo, menor foi a nossa possibilidade de sermos coautores desse plano reencarnatório. Mas é certo que nós nunca vamos estar só, porque tem espíritos bem mais evoluídos do que nós, nos auxiliando, nos pegando pelo braço, pela mão, enquanto nós não podemos caminhar sozinhos, e que nunca vão nos abandonar. Então, quando a gente encarna, a certeza é que, seja qual for o desafio, seja um desafio físico, seja uma limitação física além do que nós consideramos normal, porque ninguém é normal, seja um desafio socioeconômico, seja um desafio em termos do ambiente familiar no qual nós caímos, e eu não conheço nenhuma família que não seja uma grande oportunidade de aprender a amar, às vezes muito difícil, às vezes menos difícil. Mas todos esses desafios vêm na exata medida do que a gente já pode, já dá conta. Mas junto com o que nós podemos, vem também a noção do que nós ainda não podemos. E ainda precisamos ralar para poder um pouco mais. Então, o autoconhecimento, ele vem inclusive, e talvez sobretudo, de nós termos a humildade naquilo que nós ainda não podemos. E olharmos para isso de frente com amor, em vez de nós tentarmos abafar como se nós pudéssemos tudo. Porque quando a gente pensa em paixões, a paixão é aquele negócio, que vem e toma o campo como se fosse a coisa mais importante do mundo. E aí a gente perde essas fronteiras do nosso campo de visão. E aí a chance da gente se perder e o cavalo começar a nos domar, em vez da gente domar o cavalo, é muito grande. E é exatamente nisso que a gente tem que trabalhar. Então, seguindo aqui, nessa mesma pergunta ainda, 908, tem um comentário de Kardec que traz a seguinte frase: todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. Então, o princípio é bom,
porque vem da natureza e tudo que vem da natureza é obra de Deus. Se está aí é porque é para nos ajudar, né? Agora, esse é o princípio, né? O meio e o fim fica por nossa conta e a gente vai lidar com mais ou menos facilidade, quanto mais dócil o nosso cavalo puder nos guiar, né? E ainda nessa mesma pergunta, outro trecho que eu acho bem importante é o que diz assim: toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva a afasta da sua natureza espiritual. Então, aqui a gente já começa a ter uma fronteira muito clara, né? Somos espíritos imortais, temporariamente, num corpo de matéria. Não somos uma matéria habitada por um espírito, somos um espírito temporariamente na matéria. Quanto mais a gente tem consciência e quanto mais a gente trabalha pelo desenvolvimento desse espírito que habita a matéria temporariamente, mais a gente vai ter de legados que realmente vão, não apenas para essa vida, não apenas vão produzir efeitos nessa vida, mas vão nos acompanhar por todas aquelas que virão, tá? Quanto mais a gente foca só na matéria, lembrando que isso não é fazer pouco da matéria, porque ela é essencial para a nossa caminhada, então o nosso instinto de conservação já nos traz com clareza essa importância da matéria, conservação da vida nesse corpo, mas a gente não pode ficar fixado só nisso. Se a gente tiver em mente a satisfação de curto prazo, né? Ter uma vida fácil, eu não consigo lembrar de ninguém que tem, ter bens materiais, ter um conforto, ter um luxo que vai além daquilo que efetivamente nos agrega e nos ajuda a agregar de condições de vida para o desenvolvimento nosso e do próximo, tudo isso nos tira do caminho. Não que isso não seja importante, mas no uso e não no abuso. E aí chegamos na pergunta 909, que eu acho sensacional. Sensacional porque é um tapa na cara com luva de pelica, né? Ou seja, com muito carinho, com muita amorosidade dos espíritos, mas deixando muito claro, né, aonde a gente precisa trabalhar. Então, a pergunta diz: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sempre, né? Não é de vez em quando, não é talvez, é sempre. E a resposta, como sempre cirúrgica, é sim, sempre, sempre. E algumas vezes, com pouco esforço, é a vontade que lhe falta. E como são poucos dentre vós os que se esforçam. Ui, né? Quando a gente pensa em todas as vezes que a gente ainda fraqueja, né? Como dizia Paulo no início da sua caminhada como Paulo, pouco depois de ser Saulo, aquilo que eu não quero fazer, eu ainda faço. Mas aquilo que eu quero fazer, isso eu ainda não consigo fazer. O que nos dá uma maior alegria, né? Uma maior confiança de que a gente pode aproveitar essa vida para melhorar, é que Paulo, no final da sua vida, já dizia: o Cristo e eu somos um. Então, a gente vê, né, com essas duas frases marcantes de alguém que foi tão importante para a divulgação dos ensinamentos cristãos, o quanto uma vida é capaz de fazer de diferença nessa nossa caminhada evolutiva. Basta ter essa tal da vontade. A grande questão da vontade é que vontade a gente pode até ter, mas não basta a gente ter a vontade para aquilo que é agradável. Porque para a gente fazer
o próximo passo acontecer, a cada passo do nosso processo evolutivo, a gente precisa necessariamente deixar alguma coisa para trás. Todo o status quo, toda situação de vida tem benefício. Até uma doença tem benefício. Com frequência, e isso é uma frase que eu já ouvi de médicos, alguns médicos, médicos que têm uma visão mais holística, mais espiritual, além da matéria, que entendem que a matéria é a última parada de uma doença, né? Toda doença se origina no espírito e vai passando por todos os nossos níveis de energia até chegar na matéria, que é o mais denso, mas começou num lugar menos denso, mais etéreo. Então, quando a doença, o sintoma, chega no corpo físico e a pessoa então se dá conta de algo que precisa melhorar e ela vai ao médico, considerando que seja uma doença que tenha cura nessa encarnação, muitas vezes a gente toma um remédio, ou faz um tratamento, ou faz uma cirurgia e fica bom. E logo depois, ou algum tempo depois, volta ou a mesma doença, ou uma outra doença aqui e acolá. E o que os médicos, então, já hoje, né, mais conscientes desses nossos vários níveis de produção de uma doença, muitas vezes perguntam o que você está disposto a abrir mão para poder ter essa cura que você veio buscar? Ou seja, né, essa doença te traz sempre algum benefício, nem que seja a atenção de uma determinada pessoa que você ama, nem que seja a chamada de atenção de outras pessoas também, nem que seja um motivo para não fazer alguma coisa que é difícil, né? Então, não é que a gente queira ficar doente, não é isso, claro que não. Mas, quando a gente quer realmente a cura, a gente precisa ter consciência de que, se a gente não se curar de dentro para fora, se a gente não estiver disposto a abrir mão do que nos adoeceu, independente de ter sido algo consciente ou inconsciente, intencional ou não intencional, adquirido ou de nascença, né? Todas elas vêm com um propósito sempre de atuar para o nosso desenvolvimento, né? Porque a gente tem um Deus que é bom e jamais nos daria nem algo que não serve para nada e nem algo que a gente não tem condições de superar, né? Se a gente vai superar ou se a gente vai superar nesta vida ou não, porque isso também é uma grande diferença que para nós espíritas é um pouco mais fácil de compreender. Muitas vezes a doença para uma determinada vida é uma solução para o espírito imortal, porque, inclusive, né, dependendo do que for a situação, a concordância com essa limitação, o bom ânimo diante de uma situação muito difícil, faz parte desse nosso aprendizado, cujos frutos serão colhidos em vidas adiante, né? Se a gente entende que a gente tem um espírito imortal, fica mais fácil, mais palatável da gente olhar para uma dificuldade passageira, porque o corpo é passageiro, e entender que isso também pode ter vindo para o bem, né? Mas, olhando para aquilo que, num período de vida, a gente tem a possibilidade de curar na matéria. A gente, para curar e manter a cura, precisa abrir mão da causa. Porque se a gente cura só a casca, mas lá dentro, aquilo que nos fez adoecer continua operando, vai voltar, ainda que seja em outro lugar. Aliás, como eu ouvi recentemente de uma médica geriatra, ela dizia assim: quando tudo dói,
é porque a causa não é física, né? Quando a gente está com uma dor que é maior do que nós, obviamente isso não é algo no corpo físico, mas o corpo físico manifesta pedindo socorro. E aí a gente precisa ir lá no fundo e entender, ainda que não nessa vida, mas para as próximas, o fruto seja esperado, né? E para a gente poder entender o que nos causou uma determinada doença, vamos dizer assim, uma disfunção, um desequilíbrio, e isso tem tudo a ver com as paixões, né? Porque é quando a gente fica cego com um determinado objetivo e perde de noção tudo aquilo que está em volta, a gente precisa estar disposto a olhar para aquilo que dentro de nós está fora do lugar. Dentro de nós está excluído ou maltratado. Dentro de nós precisa ser trazido à luz o que a gente ainda não considera bonito. E para isso tem que ter coragem. Para isso tem que ter muita fé, que a gente não está só e que a gente pode e a gente é amado como nós somos, inteiros. Quando a gente rejeita um pedaço de nós, porque é feio na nossa noção de estética, a gente está rejeitando uma parte da obra de Deus. Para a gente poder integrar esse pedaço, botar no lugar o que estava fora, a gente precisa necessariamente, primeiro, amar a si mesmo como somos, para então ser capaz de amar o nosso próximo com as suas faltas, com as suas exclusões, com as suas peças fora de lugar, com aqueles aspectos que ele também deixa na sombra, porque ainda não tem condição de olhar, iluminar, integrar, amar. E quando a gente consegue botar isso tudo nesse lugar de luz, a gente não precisa mais da doença. E a gente pode seguir a passos mais largos para essa nossa desejada felicidade, a imagem de Deus, né? A imagem e semelhança que a gente um dia, né, perfectíveis que somos, galgará. Mas enquanto isso, nós precisamos ter muita vontade e algum esforço, né? E aí a pergunta 910 diz o seguinte: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz, essas palavras de Kardec são perfeitas, né? Para superar suas paixões? Resposta: se ele orar a Deus e a seu protetor com sinceridade, né? Leia-se também humildade, os bons espíritos certamente virão em sua ajuda, porque é a missão deles. Da mesma forma que é nossa missão nessa vida, como pais e mães, né? Não necessariamente de crianças do nosso ventre, mas podemos ser pais e mães de outras criações, como o Divaldo Franco, por exemplo, que tem tantos filhos sem nunca ter sido um pai biológico, com esse instinto de reprodução sublimado, mas para poder dar conta desses tantos outros que precisavam. Quando nós somos pais e mães de um projeto que faz bem para a humanidade, quando nós somos criadores, né, de qualquer passinho adiante para a humanidade, a gente olha para essa nossa criação com tanto amor, com tanta vontade de que aquilo floresça, que dê certo. Imagina esses espíritos mais evoluídos olhando para nós, quando nós finalmente conseguimos pedir arrego, como dizia minha mãe também, pedir ajuda. Me ajuda a dar conta dessa tarefa. Me ajuda a olhar para isso que até hoje eu ainda não consegui. Quando a gente pede com sinceridade, sinceridade faz brotar do nosso coração uma vibração que eles entendem, que eles escutam, que eles vêm em disparada nos ajudar.
Então, a gente pode tudo porque a gente não está sozinho. Isso é que é muito importante, às vezes é tão difícil. Quando a gente olha as pessoas na rua, hoje de manhã eu tive umas conversas muito interessantes, a gente falando da nossa dificuldade de ver como as ruas estão mais e mais populadas por pessoas tão carentes a ponto de não ter o que comer, não ter onde morar e tudo mais. E não que isso seja uma novidade onde a gente vive, mas está mais, né? Aumentou muito com a pandemia. E a gente olha e a gente pergunta, meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu faço quando é tanto assim que a minha sensação é que eu sou pequena demais para ajudar? Eu não sei a resposta, mas eu peço ajuda. E às vezes eu me vejo diferente, já um pouquinho melhor, diante desses grandes desafios. Toda vez que, em vez de eu só olhar para a minha impossibilidade, eu peço a Deus para que um dia eu seja um pouco mais capaz, para que eu tenha um pouco mais de possibilidade. Em algum momento, que normalmente não tarda, eu vejo esse pequenininho passo acontecendo dentro de mim primeiro, para então se manifestar nas minhas ações. E aí cabe a mim cuidar para que o tempo não seja muito grande, para que essa encarnação possa ser o mais valiosa possível, o mais bem-sucedida possível, e que em breve, né, eu já possa agregar um pouco mais também ao planeta que eu habito. Né? Enfim, é algo que está ao nosso alcance. E aí a pergunta 911 diz assim: não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha o poder de superá-la? Quando a gente se sente pequenininho em algo que é maior do que nós, realmente essa é uma pergunta muito, muito lógica, né? E aí as respostas são sempre sensacionais. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querer, mas querem, mas estão bem satisfeitas que assim não seja. Olha a ironia. Quando o homem não acredita poder vencer suas paixões, é que seu espírito se satisfaz nisso por consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual, ou seja, eu não apenas sei que eu sou maior que as minhas limitações, que os meus problemas, que os meus defeitos, como eu sei que eu não estou só. Esse é o meu parênteses, né? Continua aqui, continuam os espíritos. Vê-las é sempre, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Ou seja, ver a nossa natureza espiritual, compreender por antecipação, e aí a gente vai lembrar da outra pergunta lá na frente, que fala sobre a perfeição moral, daqui a pouco eu vou chegar lá em 918, e aí eu volto para esse ponto. E aí, finalmente, para a gente concluir as nossas perguntas, porque depois eu vou saltar direto para essa 918, que arremata lindamente esse nosso tema. Então, a 912 fala: qual é o meio mais eficaz? Eu amo essa expressão de Kardec, ele usa isso em vários momentos cruciais do Livro dos Espíritos, de toda hora. Qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Lembrando que a natureza corporal não é ruim, é bom, é necessário para o uso, não para o abuso. Né? Resposta direta e reta: praticar o despreendimento. Praticar. Praticar é da essência de tudo que nós aprendemos no Espiritismo. De boas palavras, né? A gente não chega a lugar nenhum apenas. Né? Palavra é necessária para nos dar um rumo. Mas se a gente não percorrer o território, não adianta ter o rumo. E aí, voltando, caindo aqui direto, né,
Então, eu já pulei aqui o outro trecho desse mesmo capítulo, que vai além das paixões e chega no egoísmo, né? Porque o egoísmo é o coroamento da paixão negativa, é quando a gente só pensa na gente, o resto se exploda, né? E aí, quando a gente finalmente chega nas características do homem de bem, e essa pergunta é, né, também outra das principais pilares, né? Kardec pergunta: por que sinais pode-se reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Ou seja, se aqui, nesse mundinho de provas e expiações por enquanto, em breve regeneração, não está bacana, se eu acho que eu já posso mais, como é que eu faço para vibrar mais alto, para que numa próxima encarnação eu já possa combinar a minha vibração com a de um mundo melhor, né? Um pouquinho melhor, né? Vamos aos poucos, porque a evolução e a natureza não dão saltos. E aí, resposta direta. O espírito prova sua elevação quando todos os seus atos são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, é sensacional como o Livro dos Espíritos, toda a obra de Kardec vai o tempo todo conectando e reconectando, né? É o que a gente pode dizer como várias outras áreas do conhecimento, né? Você amplia para depois chegar no específico, que é o que interessa a cada um, né? Mas a gente precisa entender o macro para entender o micro, e entendendo o micro, a gente entender um pouco mais do macro, entendendo um pouco mais do macro, a gente voltar um pouco mais para o micro, ou seja, em que é isso que eu estou inserida, né? Que me traz qualidades importantes para que euzinha, né, como indivíduo singular que sou, como espírito singular que sou, encarnada numa alma que é um dos pedacinhos desse grande espírito, que veio para esse mundo numa grande oportunidade de dar um passo adiante, com esses problemas X, Y e Z que eu estou enfrentando hoje. O que desse todo no qual eu estou inserida, que é maior do que eu, muito maior do que eu, pode me ajudar nessa realidadezinha que foi a formiguinha confiada para a minha capacidade atual de resolver problemas. Ao mesmo tempo, na medida em que eu resolvo ou X, ou Y, ou Z, né, ou qualquer combinação desses, como é que eu estou um pouco mais habilitada a enxergar um pouco mais desse todo para lá na frente, estar mais apta a resolver problemas um pouquinho maiores e assim poder galgar mais uma etapa, né, dessa descoberta do todo que está em tudo e está em nós. Né? O que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Como é que eu me entendo como alguém que, ao mesmo tempo, é singular, único, e faz parte dessas grandes leis de Deus que me tornam tão boa ou tão ruim, né? Tão apta ou tão inapta, como qualquer um dos meus irmãos nessa caminhada. E, ao mesmo tempo, com todas as nossas singularidades, como nós agregamos uns aos outros para poder seguir adiante, mais fortes, com mais ânimo, com mais possibilidade de escolher de fazer as boas escolhas, de caminhar nas direções que nos levam da forma mais reta possível ao Pai, em P maiúsculo. Então, queridos amigos, seguindo aqui nessa nossa busca por dias melhores, que certamente virão, a gente precisa, né, no final dessa palestra sobre paixões, talvez parar um pouco, e cada um consigo mesmo, sem precisar contar para ninguém, ou só contar para quem acha que pode agregar, fazer uma revisão das nossas paixões que todos temos, né? Qual é o nosso tema central? Aonde que a gente se perde na nossa
caminhada, aonde que a gente muitas vezes achou que estava dominando o cavalo e, na realidade, um pouco mais adiante, percebeu que o cavalo nos dominava. É nesse ponto que talvez a gente precise de mais ajuda, né? E aí é quando a gente estende o braço e pede aos amigos encarnados e desencarnados. E certamente eles virão e seguirão conosco até os próximos passos que nos unem novamente. Muito obrigada a todos, que nós possamos caminhar de mãos dadas, porque fica mais fácil, sem perda do mérito, talvez até com mais, porque a convivência só nos agrega. Assim seja para todos. Muito obrigada.